Muitas histórias de serial killers podem ser vistas em livros, séries de TVs ou até mesmo em sites da internet, mas algumas delas são histórias muito macabras e assustadoras que nem nós podemos imaginar. Mas quais seriam os maiores desses criminosos e por que suas histórias muitas vezes não são contadas? Nomes conhecidos como Ted Bundy, Maníaco do Parque e muitos outros são mundialmente conhecidos pelos seus crimes, mas não chegam nem perto dos maiores já registrados pelas polícias do mundo. Então no vídeo de hoje te contarei uma história de 5 maiores serial killers do mundo. Salve, salve rapaziadinha, meu nome é Digo Black e este aqui é o canal Espalhável. No vídeo de hoje a gente trouxe aí umas histórias muito curiosas e muito macabras, né? E hoje eu tô com meu amigo Lucão Tinhoso, é esse cara aí bonito que tá atrás das câmeras que vocês não podem ver, mas que vai dar a meta de like pro vídeo hoje. Infelizmente eles não podem ver, né? Infelizmente, tu acha? É, porque eles estão perdendo, mano, aqui infelizmente, né? Porque é um cara muito boa... Um cara elegante. Uma boa pessoa. Aqui uma sempre pessoa, com assim, comentários precisos e cirúrgicos. Tudo, uhum. E qual que vai ser a média de like hoje? Ô, Diego, eu quero uma metazinha assim, porque a gente tá falando dos 5 maiores, né? Mas vai com calma. Mas aqui a gente tá falando dos 5 maiores, né? Sim. Então, pouca coisa também não pode ser. Ó, se a galera souber de alguém que é maior que eles, comenta aí que a gente pode fazer uma parte 2. A gente faz parte 2, 3, porque infelizmente, de novo, existiu muito serial killer, então a gente tem que ter contado a história desse também. Vamos de 1.100 likes? 1.100? 1.100. Tu acha que bate? Bate, mano, bate. Então eu também confio na galera. Então 1.100 likes pro vídeo de hoje. Então bora pra história. Aqui na nossa quinta posição a gente colocou o Luiz Garavito, mais conhecido como El Monstro de Gênova, ou o Monstro de Gênova. O nome dele verdadeiro é Luiz Alfredo Garavito Cubilhos, que nasceu no dia 25 de janeiro de 1957, isso no município de Genova, que fica no departamento de Quindinho, na Colômbia. Pouco se sabe sobre a sua vida, né, antes dos crimes, mas sabe-se que ele é o mais velho de 7 irmãos e, segundo ele, todos os irmãos e até inclusive ele mesmo sofreram ali abusos de violência sexual e psicológica pelo próprio pai. Isso aí então já é um trauma ali desde de muito novo, né, que ele já havia sofrendo. Então, cansado das agressões ali sofridas dentro de casa e na escola, porque ele também sofria abusos na escola, o Garavito decidiu fugir de casa, e isso aos 16 anos de idade. Com isso então ele começou a fazer alguns trabalhos ali pela Colômbia, né, alguns bicos, né, os famosos bicos, mas sempre era demitido desses bicos pelos frequentes ataques de raiva que ele tinha. Então depois ele teve ali outro problema, né, que ele já teve um trauma na infância, ele era demitido pelos ataques de raiva, né? Então ele já tinha um temperamento bem nervoso, né? Um temperamento bem duvidoso. E depois disso, então, ele teve outro problema, que se tornou alcoólatra aos 21 anos de idade. Então, né, tendo essa forte instabilidade emocional, o Garavito ali tentou tirar sua própria vida e por isso, não conseguindo ele tirar até a própria vida, ele buscou serviço de assistência psiquiátrica, onde ele ficou ali 5 anos em tratamento. Porém, o seu tratamento e o acompanhamento psiquiátrico era só para ajudar ele contra a sua depressão, só ajudava ele a tratar a sua depressão, e não a sua sede de matar, porque ele tinha uma sede de matar, ele tinha uma vontade de matar. Mas só que antes da gente falar dos primeiros crimes que ele cometeu, aí tem que falar antes sobre a Colômbia, porque nessa época ali, a Colômbia vivia um conflito interno que começou ali em meados de 1964 e só foi acabar em 1992. Então esses conflitos ali que ocorreu na Colômbia fez com que muitas pessoas morressem e muitas famílias fossem ali destruídas. Então o caso gerou inúmeras crianças órfãos de pais e sem familiares para cuidar delas ali. Então as crianças começaram a ficar desamparadas e com isso elas começaram a viver nas ruas da Colômbia. Muitas vezes, então, elas desapareciam sem nenhuma explicação, tá ligado? Como não tinha pais, como não tinha família, como não tinha ninguém ali para se preocupar com o desaparecimento dela ou para procurar, né, ir até as autoridades para ver o parecer delas, né? O governo não foi atrás. E também nessa época, como eu falei para vocês que tinha essa guerra civil, o governo tava ali tentando se recuperar durante essas décadas ali de batalha. Então eles não foram atrás para investigar o caso do sumiço das crianças. Outra coisa é que muitos achavam que elas teriam morrido pelo período caótico, né, que eles viveram ali aqueles tempos, ou teriam sido salvas, né, por alguma organização de apoio que ali tinha retirado elas da rua. Porém, não foi isso que aconteceu, pois em 1997 foi encontrado vários corpos dilacerados e então foi aí que a polícia começou a investigar, né, o porquê desses corpos e por que as crianças estavam sumindo. Depois que as autoridades ali encontraram esses corpos dilacerados, isso foi um dos casos mais complexos e terríveis, né, de assassinatos que ocorreram na história ali da Colômbia. Mas aí você deve estar pensando, né? Quando que o Garavito entra nessa parte de fazer as vítimas? Então, como eu falei que ali a Guerra Civil acabou em 1992, essa guerra aí que acabou deixando as crianças desamparadas, o Garavito aproveitou disso mesmo para poder fazer suas vítimas. Então ali em 1992, o Garavito aos 35 anos de idade começa a sua série de assassinatos.
assassinatos. O padrão de vítimas dele, né, a idade ali de vítima deles, era meninos entre 8 e 16 anos de idade. E depois que ele escolhia suas vítimas, ele agia de forma fria e como já havia planejado tudo antes de acontecer o crime. Então, no caso, como é que ele se aproximava ali dos meninos? Ele se aproximava oferecendo presentes, dinheiro ou até mesmo trabalho para esses meninos, que no caso era sempre meninos em condições precárias, sendo órfãos ou camponeses. Então, ele conquistava ali a confiança das vítimas e levava os meninos para lugares muito distantes, caminhando até que as crianças ficassem cansadas, né? Porque vale lembrar, né, que aqui eram crianças. Então, exaustos e ali começando a ficar vulneráveis, os meninos eram amarrados, agredidos e depois violentados sexualmente. E como se já não bastasse toda essa violência, tudo isso que as vítimas passavam, o Garavito ainda torturava as vítimas, cortando seus dedos, mãos, orelhas e olhos. Olha só o que ele fazia com as vítimas, Lucão. Muito Meu forte, Deus do céu, mano. tá Você é louco. E lembrando, né, que era criança, mano. Então, tá fica ligado? bem pior a situação. Meu Deus do céu. Então, entre os anos de 1992 e 1997, enquanto as crianças sumiam e não havia uma investigação, o Garavito ali fazia o possível para fugir da polícia, onde até mesmo trocava de cidade e usava de diferentes disfarces ali para abordar suas vítimas. Mas quando então foi que a polícia descobriu o criminoso? Foi em novembro de 1997, que a polícia ali tendo alguns nomes de vítimas já listado, os investigadores encontraram uma vala recheada com 36 ossadas de crianças na cidade de Pereira, na Colômbia. Olha só, mano, 36 ossadas, mano. Isso só do que eles descobriram, não, né? Só do que eles descobriram, naquele lugar ali, naquele lugar. Essa então é a primeira vez que o Garavito entra na lista de suspeito, isso através de depoimentos coletados. Então, como ele já estava ali sendo observado, o Garavito é flagrado tentando violentar sexualmente um menino de 12 anos em abril de 1999. Mas com isso, então, ele foi preso pelo crime. Mas, mano, olha só, quando ele foi ali interrogado, ele assumiu ter tirado a vida de mais de 140 crianças, tá ligado? Deus, mano. Pelo amor de Deus, mano. E ainda entregou aos policiais um caderno pessoal onde ele documentava cada uma dessas vítimas, tá ligado? E segundo os investigadores, um total real de vítimas pode chegar até 300 crianças, tá ligado? Olha só, mano, quanta criança que ele... muita criança. Mano, meu Deus do céu, tá ligado? Mas ele só foi acusado, então, de 172 acusações de violência sexual, mas respondeu ainda por 138, da qual ele recebeu ali uma sentença de 1.853 anos e 9 dias de cárcere privado. Porém, né, devido às leis colombianas na época, ele foi condenado apenas por 30 anos de prisão. E olha só, mano, por ele ter ainda ajudado a encontrar os corpos das vítimas restantes, a sua pena caiu pra 22 anos, na qual ele cumpre até hoje na cadeia de Vila Vivencio. Então, no ano de 2021, ele ainda veio a público, pediu um apelo, né, pela sua liberdade, dizendo que ele era um preso modelo e que tava ali com medo de ser morto por outros presos, né? Porém, o pedido foi negado, onde a justiça ainda tenta encontrar ali, né, ou achar outros crimes para que ele continue preso, que é o mais certo a se fazer, né? E se isso não acontecer, né, se eles não acharem nenhum crime que ele possa responder, ele pode ter uma liberdade condicional aí no próximo ano, que é 2023. Na nossa quarta posição, a gente colocou o Javé Iqbal. O Javé Iqbal Umair nasceu ali em 8 de outubro de 1956 em Lahore, no Paquistão. Ele era o 6º filho de um empresário paquistanês também, e Iqbal até chegou a ir para a faculdade e gerar ali um negócio, mas pouco se sabe além disso sobre a sua vida realmente. Mas o que se sabe é que apenas em dezembro de 1999 ele enviou uma carta para a polícia confessando o assassinato de 100 meninos, todos com idade entre 6 e 16 anos. Na carta ali ele detalha como fazia suas vítimas, sendo elas por estrangulamento e desmembrando parte do corpo delas. E olha só, mano, ele ainda livrava assim das partes do corpo das pessoas jogando em barril de ácido clorídrico, e os restos que ele não jogava ali no barril, ele jogava em um rio local. Mano, olha a atrocidade que esse cara fazia, mano. Segundo o próprio Iqbal ali, as suas vítimas eram órfãos vivendo nas ruas de Lahore, e na sua casa a polícia ali encontrou manchas de sangue nas paredes. No chão eles encontraram a corrente com que Iqbal dizia ter estrangulado as suas vítimas, e ainda no local eles encontraram também fotografia de suas vítimas em sacos plásticos. Todas as fotos e os itens que eles encontraram ali no apartamento do Iqbal estavam etiquetados com papéis escritos à mão, com certeza pelo próprio Iqbal, né? Então, em 30 de dezembro de 1999, o Iqbal foi até o escritório do jornal Daily Jang e se entregou. Isso onde ele foi preso, né? Inclusive, ele próprio disse que se entregou primeiro no jornal, porque se ele se entregasse para a polícia primeiro, ele teria medo que eles o matassem. Além disso, 4 cúmplices dele, sendo rapazes e adolescentes que tinham participado ali juntamente com o Iqbal, foram presos em Sohawa. Então, com isso, mais de 100 pessoas testemunharam ali contra o Iqbal e os seus cúmplices, e com isso eles foram considerados culpados. Iqbal, então, foi sentenciado ali à morte por enforcamento. O juiz, na hora que foi falar ali a sentença do Iqbal, falou o seguinte: vai ser enforcado em frente dos pais cujas crianças matou. O seu corpo será depois cortado em 100 pedaços e posto em ácido, da mesma forma que matou as crianças. Olha só o que os caras queriam fazer com ele.
Pô, mano, tipo assim, eu não sou a favor de atrocidade, mano, mas olha o que o cara fez com a galera, mano. Era tipo assim, era o mínimo que o cara podia fazer com ele, mas mesmo assim, fazendo tudo isso, as crianças, né, que ele vitimou, não iam voltar à vida. Então, tipo, realmente é um caso muito complicado. Mas antes mesmo disso acontecer, né, que o governo ele queria fazer com o Iqbal, na manhã de 8 de outubro de 2001, o Iqbal e o seu cúmplice ali, o Sadi, cometeram suicídio na prisão central de Lahore. Então eles se escaparam ali da sentença que o juiz queria dar pra ele, né? Meu, nem tem o que falar, né, mano? Porque o cara se matou meio que pra não sofrer o que ele fazia com outras pessoas, né? Na nossa terceira posição a gente colocou o Mikhail Popkov. Mikhail Popkov nasceu no dia 7 de março de 1964 em Norilsk, no que era então a República Socialista Federativa Soviética Russa. Então era antes ali de se tornar ali o país da Rússia. Então depois ali do seu nascimento, logo ele se mudou ali com seus pais para Angarsk, que fica em Kursk, no sudeste da Sibéria. Pouco se sabe sobre a sua infância e se ele sofreu algum trauma nela, mas o que sabemos é que Mikhail começou a fazer suas vítimas em 1992, depois que ele supostamente pegou sua esposa o traindo. Com isso, então, ele alegou que a sua brutalidade contra as vítimas vinha dessa traição imaginada, porque no caso a mulher dele ele não traiu ele, né? Ele só meio que achou que ela estava traindo ele, então com isso ele meio que deu essa desculpa pra poder começar os crimes começando dele, a ficar meio louco e tal, desconfiar de tudo. Isso, aí começou a praticar os crimes. Então Mikhail tinha como alvo mulheres que faziam coisas que ele considerava imorais, como ir em festas sem acompanhantes masculinos, por exemplo. Então ele achava que a mulher não poderia sair sozinha, não poderia usar uma mini saia, não poderia sair com roupa com decote, tipo, todas essas coisas de machista, tá ligado? Bem coisa de machista. A sua tática frequente pra atrair ali as vítimas era sair à noite vestido com um uniforme policial, onde ele encontrava ali as vítimas e oferecia uma carona em seu carro policial. Isso porque ele era um ex-policial. Então ali ele passava meio que uma confiança, né? As mulheres estavam sozinhas na rua de noite, ele chegava, sou policial, quero uma carona até a sua casa, pá, não sei o que, tipo, te levar em segurança. A vítima entrava dentro do carro e aí ele fazia o crime. Então ele dirigia, né, a lugares muito distantes e ao chegar no local ele forçava ali as vítimas a tirar a roupa. Depois disso, então, ele vitimava elas usando diversas ferramentas, sendo facas, machado, tacos de beisebol, chaves de fenda e também violência sexual. E, gente, ele mutilava tanto suas vítimas, tanto, tá ligado? Que, mano, era algo tão cabreiro que ele acabou recebendo o apelido da mídia russa ali de O Lobisomem, ou se não, Maníaco de Angarsk, tá ligado? Tipo, o lobisomem tu já sabe, né? Porque estraçalhava realmente as suas vítimas. Porém, até então, não havia uma investigação em cima do caso. Então, eles só sabiam que existia o lobisomem ali, ou o Maníaco de Angarsk, mas não tinha ainda uma investigação pra saber quem que tava fazendo esses crimes. Mas a polícia já tava ali no calço desse tal criminoso, porque eles já estavam ali investigando mulheres que tinham sido mortas e descobertas em meados em 1990, nos mesmos métodos que ele fazia ali às suas vítimas. Então com isso começou ali extensas investigações e testemunhas de vítimas sobreviventes também começaram a ser chamadas, porém o Mikhail ainda conseguiu despistar a polícia por 2 décadas, tá ligado? Muito tempo, né, mano? Então, 2 décadas é tempo, mano. Então os investigadores começaram a chegar mais perto do Mikhail após descobrir um padrão meio duvidoso, que era o quê? Era faixas de pneu de um Lada 4x4, que era um veículo off-road usado pela polícia na época, que foram encontradas em numerosas cenas de crime. Então em 2012 foram feitos testes de DNA em 3.500 policiais atuais e ex-policiais ali em Kursk, o que facilitou então para a captura do Mikhail Popov naquele mesmo ano. Em janeiro de 2015, ele foi então condenado à prisão perpétua por 22 assassinatos e 2 tentativas de homicídio. E em 10 de dezembro de 2015, após um julgamento na Sibéria, ele foi condenado por mais 56 assassinatos, onde outros 3 supostos assassinatos não puderam ser confirmados por falta de provas. Então, no caso, ele foi acusado de 59 e só foi condenado a 56. Com isso, então, ele recebeu ali uma segunda sentença de prisão perpétua. Mas em julho de 2020, Mikhail confessou mais 2 assassinatos, levando o número total de vítimas para 83, fora esses 3 ali que eu falei que não foi confirmado. Então, no caso, foi 80 vítimas no total. E olha só, galera, o mais bizarro de tudo isso, como se não bastasse, né, toda essa história macabra, no interrogatório o Mikhail ainda disse que só parou de fazer as suas vítimas depois que uma doença sexualmente transmitível o deixou impotente, perdendo assim a vontade de cometer ali a violência sexual e também de matar as vítimas. Mano, realmente o cara era pirado das ideias. Na nossa segunda posição a gente colocou o Daniel Camargo Barbosa. O Daniel Camargo Barbosa nasceu no dia 22 de janeiro de 1930. Ele era um colombiano que perdeu a mãe quando era criança e o seu pai ali ele era muito autoritário e emocionalmente distante. Então, como o pai ali não era muito presente com ele, não sabia, não participava muito da sua vida, ele acabou sofrendo abuso de sua madrasta, que o castigava e vestia ele como menina, fazendo ele passar muita vergonha e constrangimentos em frente aos seus amigos.
esse é outro caso que a gente não sabe sobre a sua infância e sobre a juventude, só esse trechinho mesmo. Mas a gente sabe que a sua primeira prisão aconteceu em Bogotá no dia 24 de maio de 1958, isso por furto. Outra coisa que a gente sabe também é que ele teve uma união estável com uma mulher chamada Alcira, com quem ele teve 2 crianças. Porém, ele se apaixonou por outra mulher chamada Esperança, que essa tinha 28 anos de idade, que era com quem ele se planejava casar. Só que ele descobriu algo da Esperança, ele descobriu que ela não era mais virgem, e isso então se tornou uma das obsessões de Barbosa, porque ele queria uma pessoa que fosse virgem. Então, ele fez um trato com ela, onde ele disse que ficaria ali com ela se ela ajudasse ali ele a encontrar garotas virgens. Então, Esperança, a partir disso, se tornou cúmplice de Daniel, onde ela iludia ali meninas para irem até o seu apartamento e depois as drogava com remédios para dormir, para que assim o Daniel pudesse violentá-las. Então, deste modo, o Daniel ele violentou 5 meninas, mas ele não matou nenhuma delas. Então, com isso, a 5ª vítima que sofreu o abuso desse casal relatou o crime para a polícia e com isso o casal então foi preso. O Daniel foi condenado por violência sexual em 10 de abril de 1964, onde o juiz deu 3 anos de prisão para ele. Mano, 3 anos. Muito ridículo. Tá ligado? Ridículo. Muito brando. Isso foi algo que deixou o Daniel muito grato, tipo, óbvio, né? E ele prometeu ter se arrependido dos crimes, o que fez até ele falar que também iria mudar de vida. Porém, outro juiz ali viu a precedência de seus crimes e o condenou a 8 anos de prisão. Então isso deixou ali o Daniel furioso, mas ele cumpriu toda a pena e foi solto. Então em 1973 ele foi preso aqui no nosso país, no Brasil, por não possuir documentos e devido à demora para enviar ali a ficha criminal do Daniel da Colômbia, ele foi deportado e solto com uma identidade falsa. Então quando ele retornou ali para Colômbia, o Daniel arrumou ali um emprego de vendedor de televisão ali na cidade de Barranquilha. Até então tudo parecia ter mudado, até que um dia, ao passar em frente a uma escola, o Daniel sequestrou uma menina de 9 anos de idade, depois a violentou e vitimou ela, evitando que assim ela pudesse denunciá-lo para a polícia. Então este foi o seu primeiro homicídio depois de ser preso. Mas não demorou muito para ele ser preso de novo. Ele foi preso em 3 de maio de 1974, ainda em Barranquilha, quando retornava à cena do crime para poder pegar a televisão que ele havia esquecido ao lado da vítima. Então primeiramente ele foi sentenciado a 30 anos de prisão, porém sua sentença foi reduzida ali para 25 anos. Então depois disso ele foi levado para a prisão que ficava na ilha de Gorgona, na Colômbia. Isso em 24 de dezembro de 1977. Mas infelizmente, em novembro de 1984, 7 anos ali cumprindo a sua pena, o Daniel escapou da ilha em um barco artesanal. Isso depois de ter estudado cuidadosamente sobre as correntes marítimas. Com isso, as autoridades até disseram que ele havia morrido no mar e a mídia então reportou que ele havia sido comido por tubarões. Porém, com esse barco artesanal, Daniel chegou no Equador e foi até a cidade de Quito. Depois, ele viajou de ônibus até a cidade de Guayaquil, chegando lá em dezembro de 1984. Então, de 1984 até 1986, Daniel cometeu uma série de ao menos 54 abusos sexuais e vítimas fatais em Guayaquil. A polícia no início achou que as mortes seriam causadas por gangues, pois não acreditavam que apenas um homem havia matado todas aquelas pessoas. E o modus operandi de Daniel era selecionar as meninas jovens, indefesas e pobres para fazer a sua aproximação. Como ele fazia essa aproximação? Ele fingia ser um estrangeiro ali que precisava encontrar um pastor, né, numa igreja que ficava muito distante do centro ali da cidade. Então ele explicava ali para as vítimas que tinha que entregar uma grande quantia de dinheiro, na qual ele mostrava ali, né, para dar mais credibilidade, e assim oferecia até uma recompensa se a pessoa ajudasse ele. Então Daniel entrava na floresta alegando ser um atalho, né, para não assustar as suas vítimas, e ele então violentava sexualmente as suas vítimas antes de estrangulá-las e algumas vezes até esfaqueava quando as vítimas resistiam. Depois disso então, ele deixava os corpos das vítimas na floresta para que os animais pudessem levá-los e devorá-los. O Daniel só foi preso finalmente no dia 26 de fevereiro de 1986 por 2 policiais. Isso apenas alguns minutos depois dele ter vitimado uma menina de 9 anos chamada Elizabeth. E olha só como a polícia conseguiu pegar o Daniel. Na hora ali, os policiais estavam fazendo ronda e se aproximaram dele achando a atitude dele ali meio suspeita. Então ao chegar ali e abordar o Daniel, eles se surpreenderam quando perceberam que ele carregava uma mochila cheia de roupa com sangue e uma cópia do livro Crime e Castigo de Dostoiévski. Esse, galera, é um livro que eu até pesquisei pra saber, né, se ele era meio que importante pra alguns serial killers ou alguma coisa assim, porque tem até seriais que lê livros e tudo mais, mas ele é um livro com foco na ideia de atingir a salvação por meio do sofrimento, que era algo que depois eu vou explicar mais ou menos por que o Daniel escolheu esse livro. E até dizem que Nietzsche e Freud foram inspirados por esse livro, tipo, eles leram esse livro e ficaram muito entusiasmados em ler esse livro. Até depois eu vou pesquisar mais certinho pra ver o que é esse livro, e até se vocês quiserem, comentar bastante, a gente pode trazer um vídeo sobre livros importantes para algumas
pessoas aí que fizeram atrocidades ou coisas boas no mundo, né? Porque tem livros aí que são realmente feitos para o bem ou para o mal. Sim. Então, com isso, ele foi levado sob custódia e depois transferido para Guayaquil para a identificação. Então, quando ele chegou lá, ele deu um nome falso, que era Manuel Burgarin Solis, mas depois o nome real foi revelado por uma de suas vítimas de abuso que conseguiu fugir. Então, Daniel, de maneira muito calma e sem arrependimento nenhum, confessou que assassinou 71 meninas no Equador desde que escapou da prisão lá na Colômbia. Mas acredita-se que ele tenha feito mais de 150 vítimas, porque no caso, né, as outras vítimas nunca foram encontradas. Ele então levou as autoridades até os locais em que cometiu os crimes e que ainda não haviam sido descobertos. Daniel ainda deu uma explicação pela escolha das vítimas serem meninas, isso porque ele tinha falta de fé nas mulheres. Ele então as odiava por elas não serem como mulheres deveriam ser. Lembrando aqui que eram meninas, eram crianças, né? Então todas as suas vítimas eram virgens ainda por cima, né? Porque ele estava ainda atrás de mulheres virgens. Então, com isso, Daniel foi condenado ali 16 anos de prisão em 1989, pena máxima permitida na época lá, que era no Equador. Então, Daniel estava lá cumprindo a sua pena e tudo mais, porém, em novembro de 1994, ele foi assassinado dentro da prisão aos 64 anos. Isso por um primo de uma de suas vítimas, que ele, infelizmente, deu a coincidência de cair na mesma cadeia, né? Então, na nossa primeira posição, a gente colocou o Pedro Alonso Lopes. O Pedro Alonso Lopes nasceu no dia 8 de outubro de 1948, em Santa Isabel, na Colômbia. Ele era filho de Benilda Lopes de Castaneda, uma famosa prostituta da região que criava seus filhos sozinha. Isso porque o pai das crianças havia sido morto em um período de guerra civil no país, conhecido como La Violência. Ele era o 7º filho de 3 irmãos e olha só, galera, desde pequeno ele já mostrou que era problemático, tá ligado? Isso por quê? Porque aos 8 anos de idade foi expulso da própria casa por ter acariciado a sua irmã mais nova. Então, depois que ele estava ali na rua, ele foi acolhido por um homem que parecia ali, ou até mesmo Lopes ali pensava que ia ajudá-lo, mas ele foi violentado sexualmente por este homem. Então ele conseguiu, depois de um tempo ali, fugir deste local e começou a viver nas ruas cometendo pequenos delitos. Isso até ser preso aos 18 anos, por ter furtado um carro. Porém, pouco tempo ali, depois de entrar na cadeia, o Lopes foi espancado por uma gangue que deixou entre a vida e a morte. Tipo, bateu muito nele, tá ligado? E ele nunca esqueceu disso. Ele se recuperou e ainda jurou vingança. Então, com isso, ele pegou uma faca, cortou a garganta de 4 dos seus agressores, ficando assim mais tempo na cadeia. Então, depois ali dele ser solto, ele começou então a sua série de vítimas, sendo todas elas entre meninas entre 8 e 13 anos de idade. Então, em 1978, ano que ele foi solto, o Lopes já tinha feito ali 100 vítimas somente no Peru. E como ele era andarilho, ele nunca ficava muito tempo no mesmo lugar, mudando então sempre de cidade ou até mesmo de país. Depois do Peru, ele voltou para a Colômbia e depois se estabeleceu no Equador, onde matava em média 3 vezes por semana. Sua preferência era pelas vítimas que transmitissem um ar de inocência, confiança e que ele fosse muito bonitas. Ele então costumava seguir as vítimas por vários dias, conhecendo assim as suas rotinas, e após saber da vida de cada uma delas, o psicopata aproveitava o momento em que elas estivessem sozinhas e então se aproximava e ia falar com elas. Ele dizia então que estava perdido e pedia ajuda para as vítimas, prometendo presentes e doces se as meninas o acompanhassem. Então, ali conversando com as crianças, ele levava as crianças para bem longe, para onde elas não pudessem ser vistas por outras pessoas, e então ali convencia ou até mesmo forçava as crianças a terem relações sexuais com ele. Depois desses abusos, ao raiar o dia, ele as enforcava. O mais doido, mano, é que na visão ali do Lopes, ele era um anjo salvador daquelas pequenas almas, pois ele achava que se elas estivessem mortas, elas nunca iriam perder sua inocência e não teriam que enfrentar uma vida de pobreza e impureza. Mano, olha que doideira. Um vagabundo, né? Cara, maluco, mano, o cara era maluco. Foi só então em 1980, na cidade de Ambato, no Equador, que o assassino foi capturado. Isso após tentar raptar a filha de um comerciante local. O que ajudou ele a ser capturado foi a população local da pequena cidade ali, que cercou ele e levou ele até a delegacia, que já estava ali investigando o sumiço de outras jovens. Mas até então eles não sabiam que o Lopes tinha feito todas essas vítimas. E é aí que vem a confissão de seus crimes. Quando o Lopes, que estava em sua cela, decidiu se confessar para um padre, que nada mais era um policial disfarçado. Então o Lopes ali confessou que teria matado 110 meninas equatorianas, 110 colombianas e mais de 100 peruanas, mano. Caramba. Imagina, mano, mais de 300 vítimas, mano. Ele ainda disse também que matava todas elas de um mesmo modo, sendo através da violência sexual, estrangulamento e cortes nos pulsos. E como eu disse antes ali que ele se achava um salvador, ele não sentia remorso nenhum pelo que ele havia feito e ele achava realmente que estava salvando a alma das garotinhas, mano. Tá ligado? Tipo, o cara realmente maluco. E apesar de ter confessado todos os seus atos, ele foi condenado a 16 anos de prisão, porém cumpriu 14 anos antes de ser solto. Mano, olha só.
14 anos preso depois de ter feito mais de 300 vítimas, mano. É ridículo, né, Nossa, mano, é muito ainda mais nessas épocas aí que Não, tá louco, tá sistema era totalmente... parecia muito mais brando, né? Uhum. Tá louco. Então ele foi transferido ali para sua terra natal, na Colômbia, para ser internado em um hospital psiquiátrico, porque eles pensavam ali que ele tinha algum distúrbio psiquiátrico. Então em 1998, já livre, o Lopes foi até a casa da sua mãe. Muitos pensavam que ele tinha ido pra matar ela, né? Porque como ele sofreu várias paradas e tudo mais. Mas não, ele só foi realmente pedir dinheiro para que ele pudesse viajar. Depois disso, essa foi a última vez que ele foi visto e até hoje não se sabe mais sobre seu paradeiro, tá ligado? Esse caso, mano, foi muito divulgado em todo o mundo, tá ligado? E por isso que ele ficou conhecido em todo o mundo como o Monstro dos Andes. Bem, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do jeito que a gente abordou os assuntos daqui. Se vocês quiserem mais vídeos sobre serial killers ou sobre outras histórias, comenta bastante aqui pra gente fazer o melhor vídeo e trazer os melhores conteúdos aqui pra vocês. Tamo junto, até a próxima. Valeu, Lucão! Valeu! Segue o Lucão nas redes sociais. Segue nós aí, pô! Me segue nas redes sociais também, @DigoBlack, @LucaTioso. Tamo junto, até a próxima. Valeu, é nóis!